Olá, na nossa explanação de hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou inicialmente como um conflito basicamente entre europeus, um conflito travado entre potências imperialistas europeias. Mas por conta da conexão imperialista e também por conta de alianças destes países com países de outra região, o conflito acabou se propagando, tomando uma dimensão inesperada e se tornando assim o primeiro conflito global da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial deixou na sua esteira, no seu rastro, um saldo horroroso de 10 milhões de pessoas mortas e de pelo menos o dobro, ou mais do que o dobro, de pessoas feridas e estropiadas, além de um prejuízo material imenso, incalculável. Esse conflito ele se iniciou por conta de disputas colonialistas e por conta de uma série de rivalidades e de alianças que haviam entre essas potências europeias no âmbito deste grande conflito da Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria de falar primeiramente sobre a política de alianças que acabou dividindo a Europa pré-Primeira Guerra Mundial em duas grandes vertentes, duas grandes alianças políticas e militares. Uma foi a chamada Aliança entre as Potências Centrais. Essa aliança entre as potências centrais, ela tinha como os seus componentes a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E vamos ter também um segundo bloco também, chamado de Aliança entre os Aliados. Esses aliados, no caso, seriam a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a França e a Rússia. Então, Grã-Bretanha, França e Rússia formavam este segundo bloco divergente e conflitante. Havia nessa época, na Europa, um clima muito pesado, um clima que os livros de história chamam como um período de paz armada. Apesar de estarem vivendo um grande progresso material por conta da pujança da indústria, esses países estavam vivendo uma situação bastante tensa. Eles estavam se armando porque as pessoas daquela época já previam que um conflito seria inevitável por conta justamente da disputa colonial, da briga por colônias, da briga por locais para explorar. Uma colônia, ela é essencialmente um local explorado, um local que serve para que outro país vá lá e roube os seus recursos naturais e assim ganhe dinheiro com isso, fique rico com isso, enquanto o local que está sendo explorado fica relegado à mais triste e vergonhosa pobreza. Então, nesse momento, a Alemanha, que era considerada a oficina da Europa, em 1890, a Alemanha já era o país que tinha a indústria mais pujante, mais pulsante de toda a Europa Ocidental. Nesse momento, a Alemanha, que por conta de problemas políticos internos estava se unificando, então, por conta disso, chega atrasada na disputa colonial, a Alemanha então resolve chegar lá e usar a força e tomar e entrar nesse jogo de qualquer jeito. A sua vocação colonialista era indisfarçável e a Alemanha então faz essa tensão ficar muito maior. Então o que acontece é que o conflito acaba explodindo. Mas dentro desse clima de tensão, nós estávamos precisando aqui apenas de uma fagulha, apenas um estopim para que o conflito viesse a acontecer. E o conflito realmente acontece. Em julho de 1914, ele tem assim o seu estopim, a fagulha que acabou desencadeando esse conflito macabro. E esta fagulha, este evento, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia na cidade de Sarajevo, por um extremista nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. A partir desse momento, a coisa toma uma outra dimensão. Os Balcãs eram uma região extremamente volátil, de onde se esperava que a qualquer momento realmente pudesse vir alguma coisa de ruim. Essa região ali da Sérvia, de Sarajevo, essa região ali é bastante, como se diz, é uma região bastante remosa.
Então, uma região onde o nacionalismo muito extremo falava mais alto. E o arquiduque Francisco Ferdinando acabou sendo assassinado por um nacionalista sérvio. Lembrando que tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Rússia disputavam a primazia, disputavam influência nesta região bastante incendiária chamada de Balcãs. Então, nesse momento em que o líder do Império Austro-Húngaro é assassinado, a Áustria-Hungria declara então guerra à Sérvia. A Sérvia tinha um aliado de peso, que era a Rússia. E a Rússia começa a se mobilizar então para dar apoio aos sérvios. Existia ali um nacionalismo muito grande, o pan-eslavismo. Esse pessoal, eles são de origem eslavas, assim como os russos. Então, havia um nacionalismo à flor da pele, muito exacerbado nessa região. E a Rússia, então, se mobiliza para dar apoio ao seu aliado na região balcânica. A partir deste momento, a Alemanha, então, teme que ela seja atacada, que ela seja surpreendida por um ataque simultâneo vindo tanto da França quanto da Rússia. E a Alemanha já tinha um plano contingenciado para pôr em prática em um momento breve, chamado Plano Schlieffen. E por esse Plano Schlieffen, a Alemanha, então, decide atacar a França através da Bélgica, fazer da Bélgica um corredor. A Alemanha pretendia pôr esse plano em ação e incestar um golpe vigoroso, poderoso, capaz de nocautear a França. E a Alemanha, de fato, faz isso. Ela invade a Bélgica e, pela Bélgica, ela ataca a França de uma forma fulminante. A Alemanha chega a 80 quilômetros de Paris e é detida na Batalha do Marne. A partir dessa batalha, nós vamos ver uma estagnação entre essas potências. Começou de forma muito vigorosa essa Primeira Guerra Mundial, esse conflito. Começa de uma forma bastante vigorosa. Mas aí nós vamos ver, depois da Batalha do Marne, em que a Alemanha chega a 80 quilômetros de Paris, nós vamos ver uma estagnação. As potências, elas concluíram, os exércitos dessas potências, melhor dizendo, as suas forças armadas, concluíram que, para poder deter o avanço das máquinas de guerra que então eram novidade, que começaram a aparecer na Primeira Guerra Mundial, deter as rajadas de metralhadoras, que a melhor forma de se proteger era fazer trincheiras. E aí nós vamos ver trincheiras sendo abertas, verdadeiras linhas quilométricas de trincheiras, locais onde ficavam abrigados soldados. E aí, nesse momento, houve uma estagnação. Houve estagnação da seguinte forma: não houve mais aquela movimentação do início. Então, não que as pessoas ficassem lá paradas sem fazer nada. Haviam ataques constantes, haviam também planos de cavar túneis e colocar explosivos por debaixo da trincheira do inimigo e explodi-las, mas isso acabou sendo inviável. Havia também a utilização de armas novas, armamentos novos, que foram utilizados como lança-chamas para desabrigar uma tropa que estivesse em uma trincheira, e também o uso de gases venenosos. Mas isso acabou se tornando inócuo, de formas que praticamente durante 3 anos e meio essa guerra foi travada dessa forma. E foram abertas 2 frentes, a frente ocidental e a frente oriental. A frente oriental, no começo, a Rússia começou a se movimentar também, mas também chegou a um ponto em que acabou sendo paralisada. E ficamos nesse impasse, onde muitas pessoas morriam, perdiam a vida, porque, como eu falei, esporadicamente haviam ataques de uma trincheira a outra, haviam batalhas. Ora um lado se movimentava, ora outro lado se movimentava, e na esteira disso nós vamos ter muitas mortes, vamos ter muitas pessoas sendo feridas e ficando aleijadas, enfim, uma coisa extremamente feia e terrível. Mas a guerra vai se arrastando, e vai tomando uma dinâmica cada vez mais violenta. Só que neste ínterim, nós vamos ver lá que em 1917 vai acontecer na Rússia um grande evento, sobre o qual nós iremos falar posteriormente aqui, que foi a Revolução Russa de 1917. Então a Rússia, apesar
de estar lutando essa guerra externa, ela começou a travar uma guerra interna também, uma revolução, e já estava bastante exaurida. E em 1917, a Rússia, já completamente esgotada, resolve sair da Primeira Guerra Mundial, mas ela sai da Primeira Guerra Mundial perdendo grandes territórios para a Alemanha, através de um acordo chamado de Acordo de Brest-Litovsk. Por este acordo de Brest-Litovsk, chamado assim, Brest-Litovsk, a a Rússia teve que ceder grande parte dos seus territórios à Alemanha. E a Rússia então se retira da Primeira Guerra Mundial para poder cuidar desse problema interno, a sua revolução. Mas nós vamos ver aqui também, nesse momento, um outro evento bastante importante que foi fundamental para que a guerra tomasse uma virada, para que houvesse essa virada na Primeira Guerra Mundial, que foi a entrada dos Estados Unidos ao lado do grupo dos aliados. Os aliados que eu falei para vocês, Inglaterra, França e Rússia. Os Estados Unidos, em 1917, através de subterfúgios, os americanos, as autoridades americanas, juntamente com autoridades inglesas, forçando a barra, dizendo que submarinos alemães estavam ali atacando embarcações mercantes, inocentes embarcações mercantes americanas. Essas inocentes embarcações mercantes americanas estavam levando equipamentos, levando munição, levando aviões, levando medicamentos, levando peça de reposição para a Inglaterra, e os alemães, para se defender, logicamente, começaram a afundar esses inocentes navios mercantes que vinham dos Estados Unidos para a Inglaterra. E isso aí acabou gerando, logicamente que com a manipulação política bem feita e também usando a mídia, isso acabou gerando um sentimento nacionalista norte-americano, e os americanos acabaram entrando na guerra. É importante dizer que os países europeus em 1917 já estavam esgotados desta guerra, já estavam num estado lastimável, já tinham despendido muita força, já estavam lutando praticamente só no coração mesmo, porque já tinham tido muitas baixas, muitas pessoas mortas, muito prejuízo material. E aí, nesse momento, a entrada dos americanos em 1917 foi fundamental para este ponto de virada na Primeira Guerra Mundial. A partir do momento em que os americanos entraram, houve um desequilíbrio de forças muito grande. Os americanos já entraram no penúltimo ano do conflito. Eles não tiveram praticamente baixas. Nenhuma parte do território americano foi atacada. Então eles se sentiram bastante à vontade para entrarem no conflito. O que eles usaram como subterfúgio foi o fato de que alguns navios cargueiros americanos teriam sido afundados por submarinos alemães. Como eu falei, esses navios cargueiros, esses navios mercantes, não eram tão inocentes assim. Eles estavam suprindo o lado adversário da Alemanha com equipamentos bélicos. E a Alemanha, lógico, atacou. Então, por conta disso, houve esse desequilíbrio, e aí nós vamos nos encaminhar, então, para o final do conflito. O final do conflito vai ocorrer no dia 11 de novembro de 1918. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha então é forçada a se entregar, é forçada a reconhecer que perdeu a guerra e assina um tratado chamado Tratado de Versalhes. Por este tratado, a Alemanha assumiu toda a responsabilidade pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É bem verdade que a Alemanha ela forçou muito a barra, mas ela não foi a única responsável. A responsabilidade deste conflito está na corrida imperial, na corrida imperialista das potências europeias, que partiram para cima do continente africano, partiram para cima do continente asiático. A Índia estava sendo invadida e explorada pelos ingleses. A grande parte da África também os ingleses estavam explorando ali e pegando os recursos, a matéria-prima, a Bélgica também. Então a Alemanha, pelo fato de ter entrado atrasada dentro desse sistema, dentro desta lógica de banditismo, o que a Alemanha fez foi dizer assim: eu não tenho, eu vou pegar, eu vou atrás e vou pegar
porque eu também tenho direitos. Então, foi dentro dessa lógica que aconteceu esse conflito. Não estou aqui de maneira nenhuma passando pano e dizendo que não, a Alemanha coitadinha. Não, não é coitadinha. Também estava empenhada dentro dessa lógica de invadir outros países, de explorar, de roubar os recursos naturais de outros países, assim como a Inglaterra, assim como a Bélgica, assim como outras potências, como a França, outras potências imperialistas europeias. O que eu quero deixar aqui bem claro é que a causa da Primeira Guerra Mundial foi basicamente uma disputa imperialista entre nações, levando em consideração também que havia um clima de rivalidade muito grande na Europa. Havia um nacionalismo exacerbado. A região balcânica era uma região muito complicada devido ao pan-eslavismo, ou seja, o nacionalismo exacerbado levado à flor da pele. Então havia todo esse jogo, toda esta rivalidade. E isto acabou precipitando este conflito monstruoso, o primeiro grande conflito global da história da humanidade. Bom, no dia 11 de novembro do ano de 1918, a Alemanha, enfim, assina o Tratado de Versalhes. Por este tratado, a Alemanha reconhece a sua culpa, a sua responsabilidade durante a Primeira Guerra Mundial e paga, forçada a pagar, melhor dizendo, indenizações gigantescas para os países vencedores, além de desmobilizar as suas forças armadas, deixando apenas um contingente para servir de polícia, praticamente acabar com a sua marinha de guerra, e isso gerou no povo alemão um sentimento de revanche muito grande, que nós vamos ver que vai acabar desembocando em um outro conflito, muito mais violento, muito mais letal, um outro conflito muito mais monstruoso, que alguns historiadores defendem como sendo a continuação, o segundo tempo desse jogo, a continuação, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Bom, assim nós terminamos aqui a nossa apresentação. Desejo a todos vocês tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Até mais.